Eu prometi para mim mesmo e para vocês que iria falar menos de Luciano Juba, que já está acertado com o Bahia e virá naturalmente aí depois do final do seu contrato com a equipe do Sport, após a recusa do Sport pelos 4 milhões que foi oferecido pelo Bahia. Mas ontem, depois dos conteúdos que tivemos nos nossos canais, da live que a gente fez lá no nosso outro canal, da SMB Lives, teve uma partida importante entre Sport Clube do Recife e Vitória da Bahia. E Juba acabou sendo o protagonista, não porque foi o melhor em campo, mas porque saiu de jogo de campo vaiado, insultado e, de certa forma, debochou da torcida do Sport. Essa, pelo menos, foi a conclusão que eles tiraram, e a gente vai trazer a perspectiva por parte da torcida. E foi a impressão que eu fiquei também. A gente vai falar sobre a situação, vamos trazer à tona aqui a entrevista coletiva de Anderson Moreira partindo em defesa de Juba, e eu também vou falar sobre um diálogo com um dos agentes de Juba após essa situação, para tentar entender se isso, de alguma forma, pode fazer com que eles procurem antecipar uma vinda. Já adianto que não, mas vocês vão entender um pouco melhor todo esse caso. A situação de Juba está complicada por lá e o atleta chega para o Bahia em setembro. Bora que bora para mais um conteúdo aqui no canal. Fala, nação tricolor ligada no Sou Mais Bahia, tudo beleza? Barbaço na área, tô aqui para começar mais um vídeo, dessa vez mais um plantão tricolor com as últimas informações do Esquadrão de Aço para você, torcedor do Bahia, ficar muito bem informado. Chegou? Deixa o like, se inscreve, ativa o sino, no mínimo 3 conteúdos por dia, você já sabe, claro, compartilha com todo mundo para dar aquela força extremamente importante para a gente. Bom, antes de qualquer coisa, é importante destacar o seguinte, hoje teremos a apresentação oficial deste cara, Camilo Cândido, reforço do Bahia, que chegou da equipe do Nacional do Uruguai, para o lado esquerdo do campo. Ele vai conceder entrevista coletiva na Arena Fonte Nova a partir das 14h15. E a gente vai estar ao vivo ali às 13h45. Para poder falar de Cândido, para poder trazer imagens dessa coletiva, percepções nossas também da coletiva, mas também para poder tratar dos outros assuntos envolvendo as movimentações do Bahia no mercado, tá? Então colhe conosco, youtube.com/smblive, para poder participar da resenha. Valeu? Outro ponto importante do nosso plantão tricolor de hoje, Roger Gabriel, grande joia da base do Bahia, está em Manchester. O Bahia trouxe aqui as primeiras declarações dele, né, nesse período de intercâmbio na equipe do Manchester City. Ele, em período de treino do Manchester City, meia atacante Roger Gabriel fala de suas primeiras impressões na Inglaterra. Vamos ver. Muito feliz no estádio que eu vejo durante os jogos e poder estar perto aqui é gratificante e passa um filme na minha cabeça. Às vezes eu nem caio na real de onde eu tô, não caiu a ficha ainda. Fiquei acostumado com calor aqui, bastante frio, mas estou me adaptando bem e com o pessoal daqui, às vezes é difícil conversar, aí tem que jogar no tradutor, até eles mesmos tentam jogar no tradutor para conversar comigo, mas está indo muito bem. Aqui é diferente, a atmosfera, o campo, o treino, o jeito dos treinadores de treinar, vão me ajudar mais na mentalidade e me desenvolver como um jogador. E as amizades? Já bateu em alguém no videogame aí ou não? Já, não só no videogame, como no ping-pong, na sinuca, fazendo alguns patos aqui na Inglaterra. Abraço, nação tricolor, tamo junto. Muito feliz. Aí, rapaziada, bacana que ele possa aproveitar da melhor maneira possível para poder voltar no nível melhor e também mais maduro. A gente vê muitos jogadores aqui no Brasil atuarem com 16, 17 anos, né, em times aí que estão brigando ali nas cabeças, nas pontas, ou em times que estão em crise e recorrem a esses moleques para poder, de alguma forma, ter algum tipo de resultado, porque o talento não pode ser desperdiçado. E eu vejo o Roger como um jogador que tem essa capacidade de chegar no profissional. Então vamos torcer para que ele se desenvolva bem por lá e volte melhor ainda para vestir a camisa do Esquadrão de Aço. Gente, vamos falar sobre Luciano Juba, a situação dele está bem delicada lá no esporte. Para poder contextualizar, para você que não viu ontem o que aconteceu, não estava acordado ou simplesmente não quis ver, aconteceu a partida pelo Campeonato Brasileiro da Série B entre Sport e Vitória da Bahia. Lá na Ilha do Retiro, Vitória da Bahia venceu por 2-1 e Juba foi substituído ao longo do jogo. E na hora de sair, ele, entre aspas, né, debochou aí da torcida do Sport. Essa foi a reação da torcida na saída de Juba, que aplaudiu o torcedor que estava vaiando ele. Olha aí.
E a maioria falando, vai-te embora, como vocês viram ali, né? Então a galera tá bem satisfeita, bem chateada com o Juba, mas vou te falar, não assisti o jogo todo, eu estava fazendo live, então só vi uma parte do confronto, e Juba conseguiu ser um dos destaques do time, né? Mesmo sem estar na sua melhor fase, mesmo sem ter jogado extraordinariamente bem, existem muitos outros que estão abaixo, né? Então, enfim, eu acho que o ranço e toda a situação envolvendo aí o Bahia fez com que o torcedor do esporte, de certa forma, se chateasse com o atleta, né? O Pedro Maranhão, jornalista lá de Pernambuco, ele até destaca: hoje foi a primeira vez que vi Luciano Juba sendo xingado na Ilha do Retiro, depois de todo o imbróglio envolvendo sua ida para o Bahia. O torcedor perdeu a paciência. Foi isso que disse aí o Pedro Maranhão. Nosso querido Felipe Luna, ele também falou sobre essa situação. E disse o seguinte: Juba continua sendo o segundo melhor jogador do esporte na temporada 2023. Primeiro é Wagner Love, né? Porém, a partir do momento que ficou claro a sua ida para o Bahia, qualquer fase ruim vai ser dessa forma para ele. Vaias e pressão. Se tivesse escolhido ficar, talvez a pressão fosse menor. Escolhas, né? E no final das contas, a escolha dele foi para ganhar mais, foi para poder abraçar um projeto, né, duradouro, interessante e que o cativou, né, que é esse do Bahia junto ao City Futebol Group. Agora é arcar com isso e saber lidar nesses jogos que lhe resta. Tá? Bom, vamos trazer aqui a reação de torcedor do esporte que resume essas outras reações aí, lá da galera do Zorrinha. Tá na tela. Juro por Deus, eu preferia ver o nude da minha mãe. Preferia ver minha avó apanhando de um maluco na rua, qualquer coisa, do que ver jogo do esporte, velho. Na moral mesmo. Que jogo de filha da puta, meu irmão. Vou começar agora a campanha. Pronto, vou lançar a campanha agora. Vaquinha online para juntar 4 milhões para pagar para Juba ir embora amanhã, junto com a delegação do Vitória para Bahia. Pode Juba, Wanderson, La Bandeira, Anderson, o caralho a 4 desse time de pipoqueiro, desse time de cabra safado, pipoqueiro, que só foi campeão pernambucano porque não tinha como perder pro Retrô, mas perde pro Ceará, perde pro Vitória e vai conseguir não subir nessa merda de Série B. Vai conseguir. Tá aí, a revolta do torcedor rubro-negro, né? O cara tá chateado aí. A gente trouxe mais para poder falar dessa vaquinha que ele menciona aí, de Juba vindo pro Bahia. Enfim, vamos ver o que o Anderson falou sobre o caso. Anderson, boa noite. A gente sabe que futebol, de uma forma geral, é muito 8 ou 80. Quando tá vencendo, tudo é maravilhoso, tudo é perfeito. Quando a fase não é muito legal, nada presta, tem que mudar tudo, nada funciona. Eu acho que hoje foi a primeira vez que a gente viu uma reação da torcida negativa em relação ao jogador que é um dos principais do elenco, que foi o Luciano Juba. Muita vaia, muitos xingamentos. Primeira vez pós todo esse imbróglio, né, envolvendo essa questão do Bahia. Como é que você analisa a reação da torcida com o jogador de aparentemente querer buscar um culpado pelo momento, ou enfim? Não é a coisa da torcida do esporte. Eu acho que é uma coisa do nosso povo mesmo, assim, no povo brasileiro. A gente está sempre atrás dos heróis e dos vilões. O Neymar era o herói, não ganhou, é o vilão. É o que mais toma porrada, desculpa a expressão mesmo, toma porrada. Então, assim, a gente vive com isso constantemente, cara. O Juba é um jogador que nunca deixou de se empenhar, dedicar, de fazer. E como qualquer jogador, vai errar, vai acertar. E é um jogador que a gente... né, é difícil de trazer um jogador hoje que encaixe tão bem como o Juba, né, encaixa dentro daquilo que ele faz, que ele produz. Um jogador que volta muito, retorna, compete, tem bola parada. Tá no momentozinho também, né, que as coisas não estão fluindo tão bem assim, mas sempre um jogador muito decisivo. E é claro que o torcedor está chateado porque gostaria que o Juba, né, terminasse a temporada, né? Só que futebol a gente sabe que assim, ele tem cumprido rigorosamente, com dedicação, com empenho, com um caráter, e eu posso falar com vocês, cara. O Juba não tira um pé de dividida, não fica de fora um treinamento, não fica de fora de nada. Ele erra como qualquer um. Não é só ele que errou hoje. Nós temos vários jogadores, como vocês comentaram, que tecnicamente foram abaixo. E a gente não pega no pé de um, não. É como quando a gente ganha, é o time que ganha. Quando a gente perde, é o time que perde. A gente precisa entender esse processo. Todos têm uma parcela de responsabilidade. Todos têm. É claro que o treinador mais ainda. Mas todos têm a parcela de responsabilidade. Não é de culpa, de responsabilidade. Então,
Eu não vou discutir o que a torcida pode fazer, não é um direito que eles têm, tá? Mas eu também tenho o direito de não concordar. Eu acho que é um jogador que até hoje eu não tenho nada para poder falar com ele em termos de empenho, dedicação. Agora, erra como todos do time erraram durante todo o ano. Todos erraram em algum momento, mas acertaram mais, com toda certeza. E o Juba não é diferente. Acertou muito nessa temporada até agora e daqui a pouco pode voltar a acertar e as coisas começarem a acontecer novamente. Tá aí, rapaziada. Ainda essa partida em defesa de Juba mais do que justo, né? Antes de fechar o nosso plantão tricolor de hoje, né? Vídeo que sai aí às 4 horas da manhã, não sei em que momento do dia você está vendo, mas agora há pouco, tô gravando um pouco antes do horário de saída desse vídeo, né? No começo daqui da madrugada, falei com um dos agentes de Juba. Juba tem alguns agentes, né? Alguns empresários, para poder saber se com essa situação toda, esse desconforto, essa relação atribulada entre a torcida do Sport e Juba, pode ter uma possibilidade de um novo diálogo com a direção do Sport para tentar, de alguma maneira, trazer o atleta para o Bahia antes do que está previsto, né? A gente trouxe, inclusive, ontem no canal, a fala do executivo do Sport, né, o Jorge Andrade, sobre o entendimento jurídico do Sport sobre essa situação de Juba poder atuar pelo Bahia ainda nessa temporada. E aí, esse agente de Juba, que eu procurei saber a situação e tudo mais, falou que tem que esperar, né? Não tem jeito, que vai ter que esperar, mas já já eles estarão aqui, né? Tanto os agentes quanto o Juba. E aí falou sobre essa situação aí, né, do negócio, da procura do Bahia ao Sport, da proposta feita, da recusa, e que não tem outro jeito senão esperar. Então é isso, resta a gente também esperar. Muito improvável que essa situação seja utilizada de alguma forma para que a vinda de Juba seja antecipada. Então resta aguardar, tá bom? É isso, gente. Esse foi o nosso plantão tricolor de hoje. Se gostou, deixe seu like, se inscreve, ative o sino, compartilhe. Um abraço para vocês. Até a próxima. Eu sou Mais Bahia. Eu sou Mário Nordeste. E você?